Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao curso de português focado na UERJ, né? Então, aos vídeos de português focados na UERJ. Eu sou a professora Bárbara Luzen, eu sou professora do curso Rascunhando. As redes sociais, as informações do nosso curso estarão aqui na caixa de descrição, inclusive sobre aulas mais completas voltadas para essa prova de português da UERJ. É, Se vocês gostarem desse modelo de vídeo, comentem aqui embaixo. Se vocês quiserem outras matérias, outros trechos do livro, outras questões, também comentem aqui para que a gente possa criar um conteúdo que ajude vocês a passarem no vestibular, tá bom? Bom, como vocês já devem saber, a UERJ já tem um tempo, ela seleciona livros, né, para a prova de português e para a prova de redação, sendo que para a prova de português, nos últimos anos, além de selecionar os livros, ela tem colocado os textos, né, na prova, o que diminui um pouco ali o nível de dificuldade. Mas é sempre bom a gente estudar a obra, ler a obra, e treinar o raciocínio da prova com a obra, porque isso vai nos dar uma vantagem. Então, para quem acha, eu não vou ler, eu não vou estudar, não me importo, porque né, é só revisar a matéria, só português, pensem aí que vocês já teriam 7 pontos, né, 7 questões garantidas se vocês estudassem só um pouquinho mais. Hoje, então, eu vou trazer um trecho muito curto do Niket, tá? É bem lá no início, ainda no capítulo 1. E aí a gente vai analisar esse texto como a UERJ poderia trazer de 3 formas diferentes. Então, é a mesma matéria, é a mesma ideia, é o mesmo texto, mas formas de construção de questões diferentes na UERJ. Então, vamos lá. O trecho que eu trouxe, ele está na página 14, mas é a página 14 da edição de bolso, né? O Niket tem ali 2 edições, uma edição comemorativa, que foi lançada em julho, que é uma edição mais extensa, né? Que é uma edição com capa, com orelha, é uma edição comum, né? E tem a edição que eu tenho, que é a edição de bolso, da Companhia das Letras também. Então, a minha paginação pode estar diferente da sua, mas a ideia é a mesma. Observem isso. Os olhos que se refletem são como diamantes. É o rosto de uma mulher feliz. Os lábios que se refletem traduzem uma mensagem de felicidade. Não, não podem ser os meus. Eu não sorrio, eu choro. Esse trecho de reflexão da Rami, né, que é a nossa protagonista, ele nos traz uma ideia de oposição. Ele nos traz uma ideia de o reflexo é uma coisa, eu sou outra, o reflexo é feliz, eu sou triste. Só que essa ideia de oposição, que a UERJ adora, ela vai ser construída numa percepção aí muito é, introspectiva, né? Usando aí simbologias, uma diferenciação que vai priorizar, né, a visão positiva do espelho, enquanto ela vai se ver negativa, né, com a tristeza dela. Bom, considerando isso, a gente pode observar que o que a gente mais torce para as questões de relação de oposição é que a UERJ cobre figuras de linguagem. Mas não só que ela cobre figuras de linguagem, porque figuras de linguagem ela cobra em toda a prova. A gente torce muito para que a UERJ cobre a figuras de linguagem nesse modelo aqui. Qual é esse modelo? E aí eu até coloquei aqui um exemplo de 2013 e um exemplo construído por mim, né? Torcendo aí, já profetizando que vai ser uma questão de 2023, que é o vestibular que vocês vão fazer. Em 2013, a gente tinha lá um texto, né? E era um poema igual, desigual, do Carlos Drummond de Andrade. E a gente tem o seguinte: e todos os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. Os versos livres são aqueles que não se submetem a um padrão. A gente tem aí uma explicação, né, do que seria um verso livre que o autor estava falando. Considerando essa definição, agora é a prova falando com a gente. Considerando essa definição, identifica-se nos versos acima a figura de linguagem denominada
antítese, metáfora, metonímia ou eufemismo? Bom, aqui a gente já está tendo uma aula de oposição, então já vai ser um pouco mais óbvio, mas observem o seguinte: se os versos livres eles não têm um padrão, e se ao mesmo tempo em que eu falo isso, eu falo que eles são iguais, eu estou mostrando oposições, porque os versos livres não têm padrão e ser igual é ter um padrão, é estar dentro de um padrão estabelecido por alguém que reúne várias coisas. Então, nesse caso, a gente tem uma antítese, que é a figura de linguagem de oposição. Se a gente pega o trecho de Niket que a gente acabou de ler, a gente poderia selecionar o seguinte: eu não sorrio, eu choro. Rami se considera diferente do reflexo visto no espelho. Considerando essa definição, identifica-se na frase acima a figura de linguagem antítese. Sorrir, chorar. São duas oposições, né? Ou você sorri ou você chora. Ah, Bárbara, eu fico rindo e chorando ao mesmo tempo. Isso daí é um paradoxo, né? E aí, se mesmo que você esteja rindo e chorando ao mesmo tempo, o seu riso e choro eles vão trazer uma ideia de um sentimento só. Você pode rir e chorar de alegria ou rir e chorar de desespero, mas essa ação conjunta paradoxal, ela vai representar um sentimento só. Aqui, sorrir e chorar são sentimentos diferentes. Esse modelo de questão a UERJ não tem mais cobrado com tanta frequência, porque tecnicamente ele é de um nível fácil, tá? Porque a gente tem ali já o trecho, a gente já tem ali uma explicação da ideia, e aí depois você só tem que saber qual é a figura de linguagem que traz aquela ideia que a pergunta está trazendo, né? Está pedindo. Então, infelizmente, não é algo que a gente tem visto muito, tá? O segundo estilo de questão, aí eu não trouxe nenhuma para comparar, senão o vídeo ficaria enorme. Mas o segundo estilo de questão é uma questão que vocês vão encontrar muito nos últimos anos, mas não só com oposição, tá? Com comparação, com reafirmação, com concessão, vários sentidos que a UERJ coloca para explorar a sua qualidade de vocabulário. Então, observem isso. No trecho acima, nesse caso ao lado, Rami percebe-se diferente do reflexo do espelho. Considerando o contexto da obra, essa oposição, ó, a UERJ já te dá oposição na pergunta. É evidenciada porque o reflexo e Rami, respectivamente, podem ser relacionados com os sentimentos de. Então, observem isso. A questão já te fala, olha, é oposto. Mas a grande questão é oposto por quê? É oposto porque eles trazem o quê? O que tem de diferente? E aí é uma tentativa de fazer com que você identifique os sentimentos de oposição, os sentimentos opostos entre Rami e o reflexo. Só que atenção, aqui está na ordem reflexo e Rami. Então é respectivamente. Eu nem deixei as questões muito difíceis, justamente para, né, não confundir vocês, mas eu poderia ter feito uma questão que colocasse a resposta certa, mas na ordem errada. E aí a UERJ pegaria vocês pelo pé nisso. Mas vamos para a ideia mais simples. A gente tem regozijo e euforia, aprazimento e mágoa, deleite e torpor, prazer e luto. A letra A, a gente já vai identificar que regozijo e euforia são sinônimos, né? São comemorações, são visões positivas. Então, a gente já tem algo de diferente. Aprazimento e mágoa, a gente tem alguém que está feliz, contente, e alguém que está choroso. Então, a gente já segura essa. Deleite e torpor, torpor até é um sentimento negativo, mas ele não traz a ideia de reação, sabe? Não é como se a pessoa estivesse sentindo algo muito intenso. Quando ela está em um estado de torpor, ela está anestesiada, sabe? Ela não sente muito. Então não pode ser a letra C. E a letra D, prazer e luto. Luto significaria uma ideia de perda, né, de morte. Embora a Rami ela tenha esse luto de perda, porque o marido sai de casa, né, abandona ela, tem outras mulheres,
não é bem o que se encaixa aqui. Ainda nesse início da história, né, a gente está falando ali o contexto do primeiro capítulo, ainda nesse início da história, o luto não é o que a Rami lida, ela está muito mais com a ideia de uma mágoa. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra B, aprazimento, porque o reflexo é feliz, e mágoa, porque a Rami está triste. E para encerrar, a gente pode identificar a relação de sentido, né? E aí eu já até coloquei aqui a resposta só para marcar para vocês, que é o seguinte: no trecho, Rami observa o reflexo do espelho diferente dela mesma. Esse fato pode ser compreendido como ridículo, irracional, contraditório ou assertivo. Aqui a gente entender que essa negação da Rami com o próprio reflexo marca uma ideia de contradição, já que o reflexo no espelho é dela mesma, né? O que a gente, quando a gente está de frente para o espelho, o que é refletido somos nós mesmos. Então, nesse caso, parece contraditório ela falar que o reflexo do espelho é diferente dela, sendo que o reflexo é ela. Aí você vai falar assim, ué, mas não pode ser a letra B, porque ela está sendo meio, né, fugindo um pouco da lógica, ela está sendo um pouco irracional. Mas ela apresenta para gente argumentos que mostram que ela está sendo capaz de analisar o reflexo e analisar ela própria. Então, o conceito de irracionalidade é um julgamento nosso sobre a sanidade da Rami. E que em nenhum momento da obra, pelo menos não nesse início, a gente tem aí o indício de alguma insanidade. Então, irracional é um julgamento seu, não é um fato. O fato é que há uma contradição. Se a contradição vai ser racional ou irracional, é uma outra questão. Entende? Inclusive, é uma contradição racional. Ela consegue separar as coisas, ela consegue identificar por que o espelho está feliz e por que ela está triste. Então, ela não está irracional. Então, a letra C seria a resposta correta. Observem, então, que a UERJ poderia pegar o mesmo tópico, a mesma matéria, o mesmo sentido, do mesmo trecho e tratar em modelos diferentes. Quanto mais a gente treina, melhor a gente vai conseguir compreender a prova, e passar no vestibular e entrar para a melhor universidade do Rio de Janeiro, que é a nossa querida UERJ. Bom, não se esqueçam aqui de compartilhar com quem vocês acham que pode gostar desse vídeo e eu vejo vocês na próxima. Até!